Olá! Continuando a série com os palestrantes do primeiro Congresso Mineiro de Inovações na Medicina, hoje nós vamos ouvir a doutora Sheila Soares. Ela vai falar sobre cuidados no morrer, ou cuidados no viver, como ela própria questiona. Doutora Sheila Soares foi apresentada pelo Dr. Hermógenes Assunção, que compõe a diretoria da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba. Bom dia a todos, é um grande prazer da Sociedade de Medicina e Cirurgia recebê-los aqui para esse nosso primeiro congresso. Então, eu vou aqui apresentar a doutora Sheila, que é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, turma de 1985. A doutora Sheila é mestre em hematologia pela Universidade Federal de São Paulo e doutora em patologia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Atuou em programa de treinamento no Hospital Royal Hampshire, na cidade de Chelsea, na Inglaterra. É professora da disciplina de hematologia e hematoterapia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, nos cursos de medicina e biomedicina. Seja bem-vinda a esse nosso congresso, doutora Sheila. Bom dia a todos. É com muita alegria que a gente atendeu um convite do Hector, e eu adoro contar história, gente. Adoro. Então, vamos lá. Por que eu estou aqui, né? Num certo dia, numa manhã, estou eu prescrevendo um paciente no Hospital São Domingos e começamos as nossas discussões filosóficas com o Hector. E ele diz assim: nossa, esse é um bom tema para a palestra do curso de inovação. Você faz? Eu não sabia na encrenca que eu estava me metendo. Só vou ter noção da total encrenca quando a gente passar para a questão das perguntas, se eu conseguir atender os senhores. Então, essa, eu diria que a grande inovação da minha vida é deixar de ser professor de sala de aula para tentar fazer uma palestra. A minha tradição é de professor. Eu não tenho habilidade em fazer palestra e eu gostaria de deixar isso bem claro. Bom, aí veio o título. A primeira pergunta: como é que vai ser o título da sua aula? Pensei e mandei para a Cira assim: cuidados no morrer. A hora que eu vi aquele negócio lá, cuidados no morrer, eu falei: o que será que as pessoas estão pensando disso? Como é que você vai discorrer sobre esse tema? Será que não era melhor dar uma ideia positiva de cuidados no viver ou de cuidados com a vida? Por que trazer o negativo no título de uma palestra? E aí eu vou tentar passear com vocês dentro dessa agenda, no que é o cuidado, a morte, falando de doenças oncológicas, que é a minha formação. Eu sou hematologista e durante muito tempo eu tratei, porque atualmente eu fiz uma opção pelas doenças benignas dentro da hematologia, e aí a gente faz alguns pacientes só. Mas, quando eu era mais jovem, porque a gente é da turma de 85, já temos aí 30 anos de trajetória, a gente trabalhou muito com pacientes oncológicos. E um artigo que eu trago, que realmente eu acho que é uma grande inovação, que são as pesquisas qualitativas. E eu vou apresentar nesse trabalho que se intitula O Futuro é Agora. Vou falar um pouquinho do envelhecimento. E, sem dúvida, eu acho que nós estamos tendo que caminhar, como o doutor Jaime Olavo já começou a falar, em termos de cuidados paliativos. Então, eu pretendo, no final desses meus 40, 50 minutos, ter cumprido essa agenda. Bom, a palavra cuidado deriva do verbo cuidar, que tem origem na palavra cogitare, cogitatus. É o mesmo que vem do radical da cura, de dar atenção, revelar uma atitude de preocupação. Então, essa palavra cuidado implica numa atitude ativa,
não se cuida de forma passiva. Estou cuidando de você, mas nem te enxergo. Estou cuidando de você, mas não converso com você. Isso não vem da palavra cuidado. E o cuidado, ele pode ser entendido como uma parte integrante da condição humana. Todos os trabalhos mostram, se não existir o cuidado, que seja do macaco na historinha do Mowgli, não há sobrevivência. Então, quem cuida não importa. O cuidado é essencial. Se abandonar uma criança sem nenhum cuidado, ela vai morrer. Mas se o macaco cuidar, beleza, está existindo cuidado. E o cuidado, então, ele é indispensável em todo o ciclo da vida. E, sem dúvida, esteja nascendo ou morrendo, o cuidado será indispensável. Bom, mas que dimensão de cuidado é esse? E aí que a gente traz esses termos, não são atuais. Eu acho que não se inventa a roda. Talvez faça ela funcionar de uma forma diferente, mais atualizada. Então, a dimensão biológica, espiritual, psíquica, social, porque hoje houve um desenvolvimento de todas essas áreas da ciência, com a sistematização de todos esses campos. O diferente são essas sistematizações. E o morrer? Bom, a morte é uma figura sombria, sem dúvida. Tentamos controlá-la com os avanços da ciência, tendo a esperança de que as contribuições da medicina, da ciência humana e sociais possam tirar um pouco dessa inquietude que persegue o ser humano desde o nascimento. Agora, através do tempo, a gente sabe que o homem, segundo a ciência, é o único ser que tem essa consciência da própria finitude. Nós sabemos que temos período de validade. Só não sabemos qual, graças a Deus. E, desde muito tempo, a preocupação em construção de túmulos, em fazer sepultamento, em desenvolver rituais no momento da morte, nos traz, então, essa inquietação, essa curiosidade, o fascínio, mas também o medo da morte. E se a gente der uma passeadinha pela história, a gente já vê que os nossos irmãos aí, né, o homem de Neandertal, foi o primeiro da nossa linhagem a enterrar os mortos, porque antes deixava para os animais comerem. Ninguém se preocupava com esse ritual. Posteriormente, essa história que a gente vê, né, os enterros, deixando os objetos, fazendo oferenda, na ideia de que a morte vai continuar, perpetuar a vida de uma forma diferenciada. Bom, a morte, nessas sociedades mais primitivas, ela é, como diria, domesticada e familiar. Mesmo porque, como não se tinha muitos recursos, se uma pessoa adoecia, ela sentia essa proximidade da morte. E o que acontecia? Ela era encarada com muita naturalidade. E as pessoas, então, tinham essa morte como algo tão íntimo, e quando sentiam essa proximidade, fazia-se a reconciliação com a história, né, principalmente aqui, do perdão, de tudo aquilo que tinha sido realizado de forma indevida, com o quê? Com o objetivo de alcançar o paraíso. Bom, até aí, a morte era vista como uma coisa natural. Porém, na Idade Média, começa-se a ter a ideia de a morte, e ela é retratada na literatura e na pintura, como uma coisa que traz medo, horror. E aí vem a história da peste negra, a ideia de podridão, a ideia de falta de saneamento básico, que faz com que a morte tenha esse símbolo da foice do esqueleto, e a gente fala muito a morte como a ceifeira, a que vem e colhe a nossa vida. E, para esse cenário tornar mais sombrio, e principalmente aí, talvez, doutor Jaime, nesse aspecto que a gente tem antropologicamente da morte, na época da Inquisição, então, aquelas pessoas, para serem punidas quanto os infiéis, elas eram condenadas à morte. Então, essa ideia de que a morte é um castigo de Deus
para conosco e deixa aquela ideia da morte como algo natural. Então, a morte, na atualidade, passou a ser um fenômeno de fracasso, de vergonha e até mesmo tabu. Aí a gente pensa, quem de nós realmente pensamos na morte? Ou mais, quem de nós verbalizamos a questão da morte? A gente lembra de algumas cenas, e eu acho que uma das cenas de morte em que, no momento, eu não entendi, foi quando meu pai falou assim, estou fazendo aqueles papéis para pagar o meu funeral. E isso é muito comum. As pessoas mais antigas, elas fazerem aquela contribuição com a funerária, porque quando elas morrerem, já está pago o funeral. Então, eu acho talvez essa percepção da modernidade que a gente possa entender, só que isso é um tabu, não se fala nisso, né? Então, se a gente for ver, muitas pessoas têm lá esse pagamento para quando morrer, mas esse negócio não é falado. E, às vezes, quando morre, a família nem sabe que tem. E isso é interessante. Faz, mas não se fala. Bom, então, o nosso desafio é rever e conscientizar sobre a morte e o morrer. E que faz parte da vida, é um processo natural, e elaborar, então, essa nossa finitude seria uma forma da gente minimizar esse sentimento de angústia e de medo. Bom, a gente tem o viés do biológico, e eu vou trazer para vocês uma doença da qual a gente trata, para a gente colocar alguns aspectos. Então, nem sempre, e a gente tem que pensar que eu tenho que contextualizar não só o doente, mas a doença. E, dessa maneira, eu quero mostrar a linha de tempo, em termos do conhecimento, sobre uma doença que se chama mieloma múltiplo. Por que eu trago mieloma múltiplo? Porque é uma doença que está invariavelmente associada à dor. E, realmente, a dor torna-se o grande desafio da medicina atual. Mieloma múltiplo, antes de 1984, não se conhecia essa doença. Então, morria-se sem diagnóstico. Posteriormente, as primeiras descrições da doença, a possibilidade de coleta de medula óssea para se fazer o diagnóstico, porque é onde a doença se instala. E aí a gente tem toda uma noção, e é muito interessante quanto prática de consultório, e hoje eu garanto que eu faço muito pouco da parte oncológica da hematologia, mas todo paciente que é referendado para alguma especialidade, ele chega dentro do consultório com muito medo. Ele chega e já fala, nossa, doutora, não sei por que me mandaram aqui, mas eu vim. E isso é interessante, porque já previamente nesse encaminhamento, a gente já percebe uma quebra da comunicação. E eu fico pensando nos dias de angústia que esse paciente tem até chegar para esse esclarecimento. Em verdade, naquilo que o doutor Jaime estava falando, essa morte que aconteceu vários dias, em verdade, só dentro do aparelho psíquico do paciente. Posteriormente, a gente tem alguns tratamentos que são tratamentos ruins. Então, até aqui na era de transplante autólogo de medula óssea, a gente não tinha nenhum tratamento considerado curativo. Aqui teve-se a expectativa da cura, não houve a cura, e hoje nós estamos na era aqui de uma classe de medicamento que chama inibidores de proteossoma, no qual a gente cronifica a doença. Então, veja só, a gente sai de uma percepção e da morte de uma doença que não se conhece, uma possibilidade de cura, até hoje, medicamentos mais modernos que conseguem transformar essa doença numa situação crônica. Então, veja só, em toda essa linha do tempo, a partir do momento que se faz diagnóstico, as pessoas associam a morte e, a partir daí, elas convivem, mesmo no momento em que se tem a possibilidade de cura. Então, isso que cai do ponto de vista da cultura, isso que cai do ponto de vista
do conhecimento popular, muitas vezes também é um fator importante para a percepção verdadeiramente do que é esse morrer. E nós sabemos que na fase inicial do câncer, geralmente os tratamentos são agressivos, mas a possibilidade da remissão é compartilhada com o doente e a família com muito otimismo. Então, quando a gente faz um diagnóstico de uma doença oncológica, muitas vezes a gente traz junto, no início, o otimismo. E aí a gente talvez tenha que pensar um pouco se não estamos sendo, muitas vezes, otimistas demais. Já o paciente na fase terminal, e aí depois nós vamos ver que esse termo foi substituído, ele muitas vezes vem morrer dentro do hospital. E morre-se com a equipe médica e a família desconsiderando essa pessoa. Muitas vezes ela não participa ativamente dessas decisões. E aí a gente quer contar para vocês uns 2 ou 3 casos. Então, alguns casos que durante a minha prática me marcaram muito. O primeiro é ser consolada pela família. Quando eu iniciei a minha atividade como hematologista, a gente atendeu uma criança, como sempre, na prática clínica, a gente tem a síndrome da sexta-feira. Tudo complicado acontece na sexta-feira, de preferência no final da tarde, quando a gente tem uma quantidade menor de recursos, né? Do ponto de vista de laboratório. Enfim, eu recebi essa criança, nós colhemos o exame, uma criança de 5 anos, com o diagnóstico de uma leucemia aguda. Eu fiquei assim, no primeiro momento a gente fica muito penalizado, no segundo momento a gente fala, eu preciso ir falar com a família, e eu vou até a família, conto o diagnóstico, mas é claro que eu trago todo o otimismo de que é uma doença curável. Isso foi em 1989, quando a gente tinha a possibilidade de cura em torno de 60%, hoje se aumentou bastante. E a gente fala de todo esse otimismo da possibilidade de cura, mas de um trajeto de dor, de um trajeto de tratamento de 2 anos, depois a observação de mais 5, enfim. O pai acaba de receber, junto com a mãe, um diagnóstico, e a gente já, naquele ímpeto de querer contar tudo o que é possível, a gente vai falando, não, muitas vezes, perguntando para o paciente, para o familiar, o que ele está absorvendo disso. Bom, como essa criança chegou com uma grande leucocitose, e a gente tinha que tomar algumas medidas, foram tomadas essas medidas. E, provavelmente, ela deve ter feito um distúrbio que a gente chama de síndrome de lise tumoral. E a verdade é que, à noite, essa criança foi a óbito. E aí me ligam que a criança tinha morrido. Eu chego no quarto chorando. E o paciente, aliás, o pai do paciente me abraça e fala assim, não, doutora, leucemia mata mesmo. Então, tudo aquilo que eu tinha falado para ele da expectativa de cura, ele já tinha no imaginário que não. E que talvez até ele tenha só visto a parte do sofrimento do filho. Então, a morte, em verdade, não permitiu que meu filho sofresse. Então, essas percepções a gente vai aprendendo no decorrer da vida. Um segundo caso que, para mim, foi muito marcante, foi um paciente que me fez o seguinte pedido. Já numa fase bem avançada, ele disse, doutora, eu vou te contar algumas particularidades do meu filho. Quando eu morrer, eu gostaria que você chamasse o meu filho e dissesse para ele que eu te contei essas particularidades e eu gostaria que ele tivesse esse comportamento. Bom, o primeiro momento que a gente faz assim, olha, vamos chamar o filho, a gente pode conversar juntos. Ele falou, não, nesse momento ele não vai entender, mas a hora que eu morrer, ele vai ter noção do meu nível de preocupação. E o terceiro caso é um paciente que me disse assim, doutora, eu quero morrer em casa.
Eu falei, meu Deus, morrer em casa eu tenho muita dificuldade, isso, às vezes, precisa de recurso, precisa de uma analgesia. Como morrer em casa? Não, doutora, eu não quero ir para o hospital. A senhora me acompanha? Eu falei, é um grande desafio. Vamos ver até onde a gente consegue. E a gente começou a fazer esse tipo de atenção. Aí ele disse para mim, doutora, está ficando muito sacrificado para a senhora. Vamos para o hospital? Então, a gente percebe que os pacientes conseguem, sim, ter essa percepção e um entendimento muito além daquilo que a gente possa imaginar. Eu me reporto a isso há 10, 20 anos atrás. Hoje, a literatura traz muito trabalho falando dessa questão de pacientes e percepções oncológicas. Mas aqui foi necessário um desenvolvimento, porque muitas vezes, dentro da ciência biológica, a gente a gente faz pesquisas quantitativas, e que muitas vezes não dá para fazer a percepção de alguns dados. Então, eu trago para vocês, só para exemplificar, essa pesquisa que se intitula Meu Futuro é Agora, mas o motivo pelo qual ela vem é que são estudos qualitativos, que são totalmente diferentes da nossa prática de pesquisa quantitativa. Então, o que é um estudo qualitativo? Em especial, nesse caso, foram convidados, né? A ideia era, paciente que vai morrer, como são algumas percepções? E nós vamos dar para ele 3 questões abertas, que ele vai fazer a descrição, vai fazer a resposta que ele deseja. Então, foram convidados 63 pacientes, mas a ideia era indivíduos que morreriam, no máximo, em 1 ano. Então, foram entrevistados 63 pacientes, mas apenas 32 morreram nesse período de 1 ano. Então, só foi analisado a resposta dessas 30 pessoas que realmente morreram. Então, assim, são trabalhos bem conduzidos que conseguem, a partir, que eram 3 perguntas totalmente abertas. A primeira era, qual é o objetivo da sua vida agora? Qual é o objetivo do seu tratamento agora? Qual é a importância da sua vida e do seu tratamento? E, a partir desses 3 questionamentos, pessoas experientes fazem a leitura dessas respostas e fazem categorização, ou seja, vão explorar alguma coisa no qual se quer ter a percepção que um trabalho quantitativo não seria possível. E daí, consegue-se fazer, a partir dessas entrevistas, o viver perto da morte, quem é essa pessoa, a experiência que ele está tendo com câncer e o impacto da doença em outras pessoas. Então, nessa abordagem de vivendo perto da morte, todos os pacientes não falaram que eu estou morrendo. Nenhum dos entrevistados falou, eu estou morrendo. Eu estou convivendo com uma doença grave. E alguns pacientes expressaram o desejo de aceitar a sua situação, observando o seguinte, a gente pode ter 2 atitudes, uma positiva e uma negativa, a escolha é minha. Então, às vezes, a gente não acredita nessa percepção dos doentes. Mas a perda é alguma coisa que traz, e essa perda do controle da vida, a perda da autonomia pessoal e a profissão como alguma coisa que faz dar sentido para a vida tornar normal. Então, essa identificação de que, olha, por causa da doença eu tive que parar de trabalhar. E isso é visto como uma perda muito importante. Quando tentou, na categorização de quem eu sou, a questão dos relacionamentos. Então, vem-se muito importante, e às vezes, assim, dentro desse relacionamento, o relacionamento com aquelas pessoas que estão muito próximas. Então, a importância
não da família, quando a gente tem essa questão tradicional, mas das pessoas que estão naquele momento convivendo com essas pessoas. E aqui as experiências que eles já tiveram no passado. Então, alguns pacientes relatam, olha, eu já tive experiência de vida religiosa, eu já tive experiência de fazer meditação, eu já tive... E essas experiências do passado estão sendo importantes nesse momento para eu enfrentar essa minha atualidade. E, do ponto de vista das crenças, uma coisa que emergiu em todo o trabalho é a importância da caridade. A importância, então, da gente estar valorizando e da gente estar auxiliando o próximo, entendido aqui como caridade. Bom, as crenças tinham uma profunda... naquele momento, muitos relataram que elas foram testadas pela difícil experiência da doença que estavam vivenciando. Por mais que existisse uma intensa religiosidade, naquele momento, essa crença era testada. E alguns colocam, e eu achei ótimo algumas descrições, que o momento da morte não depende da trajetória do câncer, mas aqueles que tinham uma crença religiosa colocavam que ela estava na mão de Deus. Então, assim, eu estou doente. Se eu vou morrer dessa doença, isso depende de Deus. E essa é uma percepção que muitas vezes a gente coloca aí no dia a dia. Em relação à experiência com câncer, eles colocam a doença, a qualidade de vida, o relacionamento com a equipe e os esforços independentes para conseguir a cura. Olha que interessante. A maioria dos pacientes não ficam descrevendo a doença em detalhes, como muitas vezes a gente tenta fazer no consultório, para que se entenda tudo do que ele está sofrendo. Eles são muito concisos. Eu tenho um câncer. E aí, alguns até falam assim, eu tenho um câncer estádio 4. O significado de estádio 4 ele não tem a menor ideia. Eu tenho um câncer que é grande. É essa percepção que o doente, muitas vezes, fica daquele momento. E os pacientes não comentaram excessivamente sobre a natureza da doença. Então, assim, eu tenho um câncer, mas pronto, não estica muito a conversa. Em relação à qualidade da vida, eles colocam muitos efeitos negativos, mas alguns doentes também falam, nossa, eu estou até surpreso, eu estou com câncer, mas nem pareço que estou. Olha que coisa interessante, né? Eu me sinto saudável. O médico me disse que eu tenho uma doença grave com potencial de morte, mas eu me sinto tão saudável. A relação com a equipe de saúde não é muito mencionada nessas entrevistas. Então, o médico acha da importância de ser marcante, e muitas vezes isso... Mas, quando eles falam, a maioria das vezes são bons aliados nesse procedimento de doença. E muitos fazem, então, esforços próprios, fora do tratamento médico, para a cura ou para a melhora de sintoma. Aí os pacientes tentam fazer alimentação saudável, exercício, e alguns mesmo vão em busca de alternativa para a cura da sua doença. E o impacto, como é que eles veem o impacto da doença na vida? Sob duas perspectivas, e uma eu achei muito interessante. A família, então, eles colocam que os membros da família foram mencionados apenas em conexão com a vida do paciente. Então, meu tio, meu avô, não, meu marido, minha filha, são aquelas pessoas do núcleo familiar. Então, quanto que é importante esse núcleo daqueles que estão próximos, mas também com a ideia que esse tratamento teve impacto na vida de todo mundo. Então, eles conseguem ter essa percepção. Então, em verdade, da família que adoece. E interessante que muitos pacientes ampliaram o foco para incluir uma preocupação com outros que algum dia pode ter uma doença semelhante. E alguns até desejam participar de estudos clínicos. Então, a minha situação não tem nenhum tratamento novo que eu possa contribuir nesse momento. Então, a gente vê que, a partir, então, desse estudo, a gente percebe aquilo que é do senso comum. Mas a ciência faz isso, né? Eu costumo colocar
que as pesquisas elas estão aí para evidenciar e para transformar a ciência, para mostrar, muitas vezes, aquilo que está no senso comum. Mas, sem metodologia científica boa, eu não posso falar que isso é ciência. Bom, e aí a gente vai para a segunda parte, que é o envelhecimento. Muito bem. Que há uma inversão da pirâmide populacional, todos nós sabemos. Esse subgrupo de 80 a 89 anos é o grupo que mais cresce na sociedade moderna. E os avanços tecnológicos da segunda metade do século XXI, associado ao desenvolvimento da terapêutica, fez com que muitas doenças mortais se transformassem em doença crônica, levando uma longevidade dos portadores dessa doença. Então, eu tenho uma doença crônica, eu sei que ela não tem cura, mas eu vou conviver com essa doença. Então, mesmo com todos os esforços acumulados, a gente sabe que a morte é uma certeza. E essa dura certeza que ameaça, então, o ideal da cura e a preservação da vida, ele esbarra muito no nosso treinamento profissional. O Brasil tem mais de 1 milhão de óbitos por ano, nos quais 650 mil ocorre por doença crônica, e veja só, cerca de 70% morre em hospital e a grande maioria em terapia intensiva. A busca para a cura da doença e a sofisticação dos instrumentos da área de saúde levou, então, à negação da morte, e agora nós passamos a encarar a morte como uma derrota ou um fracasso pelo profissional de saúde. Então, a gente sai, né, eu falo assim, chegamos na Idade Média de novo. Lá era Deus que castigava e eu morria. Aqui, o médico não dá conta de vencer a morte. Mas com tanto equipamento, com tanta coisa, por que a gente está morrendo ainda? E nós incorporamos, muitas vezes, esse sentimento que deveríamos estar derrotando a morte. E daí surge um movimento muito interessante, que é o cuidado, mas um cuidado em totalidade. E é que surgem os cuidados paliativos. Eles surgiram oficialmente em 1960 pela Cicely Saunders, que o doutor já mencionou. Ela era uma médica com uma formação em assistente social, e ela acompanhou um paciente com câncer de intestino que tinha uma osteotomia, e ela visitava e conversava com esse paciente sobre a morte, criando essa abertura em se falar da morte. Então, em 1967, faz a criação desse hospital com essa denominação de hospice, que vem da ideia de hospedaria, né? Não de hospital, mas de hospedaria. E aí a gente lembra assim, opa, há muitos anos atrás, nós não ouvíamos que os leprosos que iam morrer não iam para leprosários? Não é? Os tuberculosos não eram segregados. Os pacientes do Elias, que ontem eu fiquei assim, nossa, se a gente está falando em morte, ele me diz de uma pessoa que não tem possibilidade nenhuma de cura. E a sociedade nem sabe que esse diagnóstico existe na maioria das vezes. Posteriormente, essa outra psiquiatra suíça, mas que, em verdade, ela foi para os Estados Unidos, que é Elisabeth Kübler-Ross, que tem inúmeros trabalhos falando desses estágios do morrer, ela faz as unidades de cuidados paliativos nos Estados Unidos. Posteriormente, então, 1999. Então, essa história é recente, né, gente? Começa-se a definir pela primeira vez, para 90 países, em 15 idiomas, o conceito e os princípios de cuidado paliativo, reconhecendo e recomendando. Olha só, por que eu trouxe 90 países em 15 idiomas? Porque, às vezes, a gente usa um termo em que as pessoas imaginam o seu significado,
E, a partir daí, constrói esse imaginário popular em cima de um significado no qual ele não corresponde. Por isso que teve esse cuidado, olha, isso, cuidado paliativo, e eu vou colocar para vocês esses princípios. Inicialmente, voltados só para... Inicialmente, cuidado só para portadores de câncer. Depois, em 2002, esse conceito foi revisado, foi ampliado para doença crônica degenerativa. E, em 2004, tem um novo documento da Organização Mundial de Saúde falando que esses cuidados deveriam estar incluídos em todo o programa de atenção aos idosos. Por quê? Os princípios do cuidado paliativo é fornecer alívio para a dor e para os sintomas estressantes, como astenia, anorexia, dispneia, e aqui mesmo emergências oncológicas. Então, cuidar dos sintomas do indivíduo. Reafirmar a vida e a morte como processos naturais. Então, nesse processo, estar conversando com o doente da vida e também da morte. Integrar aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico do cuidado desse paciente. Então, aí a gente traz esse cuidado biopsicossocial e espiritual que a Organização Mundial de Saúde conceitua como o indivíduo sadio, e não aquela nossa definição de ausência de doença. E o cuidado paliativo tem como pressuposto não apressar ou adiar a morte. Engraçado quando a gente fala em adiar a morte, né? E oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença do paciente em seu próprio ambiente. Oferecer um sistema de suporte para ajudar os pacientes a viverem mais ativamente, mesmo com a possibilidade da morte. E incluir abordagem interdisciplinar que possa fazer acesso às necessidades clínicas, biopsicossociais, não só do paciente, como da família, e incluindo o suporte ao luto. Então, todo esse esforço é feito com o objetivo de tornar esse paciente e que ele permaneça autônomo, com a preservação do autocuidado e próximo dos entes queridos. Porque muitas vezes, quando o paciente tem uma doença, numa fase mais avançada, a gente delega para alguém todos os cuidados. E é isso que a gente tira a autonomia. E muitas vezes a gente precisa respeitar que esse paciente ainda pode preservar alguns autocuidados. Mesmo após o óbito, esses cuidados têm que continuar. Eu vou apressar porque já me falaram que meu tempo está indo embora. Agora, interessante, gente, é que as internações, quando são indicadas, e as intervenções, quando são precisas, têm que ocorrer. Porque também entra uma história do que o cuidado paliativo como um sinônimo de uma coisa muito negativa. Cuidado paliativo parece um termo passivo, mas não, é uma abordagem eminentemente ativa. E para o alívio de dor, se o paciente precisar de radioterapia, de tratamento cirúrgico, ele tem que receber. Não é o abandono do paciente para morrer em casa. O que muitas vezes as pessoas interpretam assim os cuidados paliativos. Então, os cuidados paliativos não antecipam a morte, nem devem prolongar o processo do morrer. A gente sabe que nos hospitais, e hoje a gente prefere esse termo, fora de possibilidade de cura, eles recebem muita assistência focada na cura. E aí, o paradigma que temos que vencer. Eu preciso identificar pacientes fora de possibilidade de cura, para a gente deixar de ter a utilização de métodos muito invasivos, de alta tecnologia, e a gente começar a questionar essa questão da tecnolatria. A gente endeusa a técnica. Quem sabe, se fizer, se colocar no... São situações que a gente está tratando muito mais alguma coisa que nos cura, porque aquela situação é incurável. Então, a gente tem que romper esse paradigma desse entendimento.
Então, devemos refletir sobre a nossa conduta diante da mortalidade humana, tentando o equilíbrio necessário entre o conhecimento científico e o humanismo, para resgatar a dignidade da vida e a possibilidade de se morrer em paz. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo. E aí, gente, em momento nenhum a gente fala de morte. Em verdade, nós estamos falando de vida. Por que que vivemos muito? Por que que rompemos a barreira de 80 anos? Uma das situações que mais ajuda são os cuidados que nós temos com o nosso corpo. A medicina, o avanço tecnológico, consegue, sim, dominar muitas doenças que no passado, e entre elas, principalmente as doenças infecciosas, que faz esse prolongamento de vida. Nós devemos, a todo momento, estar pensando que, em verdade, entre o nascimento e a morte, tudo é vida. E, para além da morte, a gente entra naquilo que cada um acredita. Mas nós, médicos, precisamos ter a consciência de que é preciso morrer em paz. Eu gosto muito dessa gravura, né, que são crianças soltando pipa do Cândido Portinari. Para mim, isso é uma ideia de liberdade. E que, muitas vezes, o que nos prende à vida precisaria ser realmente a liberdade de existir. E isso, muitas vezes, a gente tolhe num paciente que tem um diagnóstico oncológico. Bom, era isso que a gente gostaria de estar falando com vocês. Espero não tê-los cansado muito. Muito obrigada. A doutora Sheila Soares revelou um pouco do comportamento, dos sentimentos e do desejo de pacientes em fase terminal. Ela também fez uma reflexão sobre os cuidados da família e dos profissionais de saúde com este paciente. O programa termina aqui. Muito obrigada por sua companhia e até breve.